pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Lia e hoje, como nós estamos bem pertinho das eleições, nós vamos falar um pouco delas, ok? Bom, então Tiriloca, como que funciona exatamente uma eleição? E o que é esse negócio de primeiro turno, segundo turno? E o que o partido político faz? Eu já ouvi tanta gente falando dele. E quem que financia ele? O que ele tem a ver com o futuro presidente da República? E Tcheliloca, tem umas palavras que me deixam um pouco confusa. Majoritário e proporcional. O que isso significa exatamente? Já ouvi tanta gente falando. Bom, tia, espero que você explique tudo direitinho pra gente, tá? Beijo, tchau! Oi, Lia! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, as eleições estão próximas e nós precisamos conversar muito sério sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, Lia, você fez uma série de perguntas e eu vou começar respondendo não necessariamente na ordem que você perguntou, ok? Bom, aqui no Brasil, o sistema eleitoral prevê a necessidade de filiação partidária. Não existe candidato desvinculado a um partido político, ou seja, por razões ideológicas, determinado candidato se vincula a um partido político e é assim que ele pode concorrer às eleições. Não existe candidatura avulsa, ok? Bom, regra número 2. O vice, ele é eleito junto com o candidato principal. Estamos falando de cargos políticos do executivo, no caso de presidente, governador e até do prefeito. Nós, ao escolhermos o candidato principal, o vice já vem no kit. Não tem como separar. Então, escolham bem o vice, ok? Pensem que eles vão substituir o ocupante do cargo principal, se porventura ele não puder realizar a atividade para a qual ele foi designado. Regra número 3. Qual é a periodicidade das eleições? As eleições, de acordo com a Constituição Federal, devem acontecer de 4 em 4 anos. Nós temos eleições gerais e eleições municipais. Nas eleições gerais, nós escolhemos os candidatos no nível federal e estadual, tanto do executivo quanto do legislativo. E existe uma regra específica, pessoal, com relação aos senadores que têm um mandato de 8 anos. São 3 os senadores da República, são aqueles que representam os estados-membros. Então, lembrando disso, que no sistema federal nós temos 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sendo que a Câmara representa os cidadãos, nós, e o Senado Federal, os estados-membros da federação. Pois bem, nós temos 3 senadores, de modo que fica assim. Cada 4 anos, por exemplo, em 2018, nós vamos eleger 2 senadores. Nas próximas eleições, nós vamos, para o cargo federal, nós vamos eleger mais um senador. E assim que vai ficar resolvida essa questão da alternância, porque nós temos 3 senadores, ok? Bom, vamos lá. Regra número 4. Reeleição. Os ocupantes de cargos do poder executivo, eles podem se reeleger uma vez só, pessoal. Já senadores, deputados, vereadores não têm esse limite, ok? Bom, regra número 5 sobre os sistemas majoritário e proporcional. Eu sei que isso gera muita confusão, as pessoas têm muita dúvida a esse respeito, mas vamos esclarecer isso de uma vez por todas. No Poder Executivo prepondera o sistema majoritário. Assim, quem tiver a maioria dos votos válidos vence as eleições. Quando essa maioria não é atingida no primeiro turno, nós caminharemos para uma segunda rodada eleitoral, em que os 2 candidatos mais votados no primeiro turno terão um embate acirrado. E aí sim, o grande vencedor é que vai ocupar o cargo desejado, ok? Bom, pessoal, nós temos uma exceção para o poder legislativo. Os senadores também são eleitos de acordo com critério majoritário. Agora, todos os outros cargos do poder legislativo, eles devem seguir o regramento do sistema proporcional, ok? Então, como funciona o sistema proporcional? O candidato, ele, de acordo com os votos que recebe, ele vai
ser computado para o partido. Na verdade, não se vota especificamente naquele candidato, mas no partido. É o partido que vai arrebanhar e angariar todos os votos dos eleitores que se inclinaram para alguns candidatos. Então, vamos dar um exemplo. Um candidato que for muito bem votado, ele pode puxar outro candidato que tenha tido uma votação inexpressiva e que isoladamente não teria nunca ocupado uma cadeira se não fosse o colega de partido, outro candidato que, de acordo com a votação expressiva, conseguiu atrair votos dos eleitores. Ok, pessoal? Então, esse é o sistema que nós adotamos aqui no Brasil. Nós temos o sistema majoritário e o proporcional, e sendo que o proporcional ele está vinculado à maioria dos cargos do poder legislativo, exceto pela situação dos senadores, tá? Bom, agora nós temos que falar então sobre o fundo partidário. Essa regra do sistema proporcional, ela tem muita influência também na divisão do fundo partidário, que é destinado a custear as despesas dos partidos políticos. Então, quem tiver maior representatividade na casa legislativa vai também ter um dinheirinho maior, ok? E por fim, eu acho que é super importante a gente falar a respeito do financiamento das campanhas políticas, né, as campanhas eleitorais. Em 2016, nós tivemos uma importante mudança na legislação eleitoral, sendo que empresas privadas foram impedidas de fazer doações a candidatos. Isso trouxe maior rigidez, ética e transparência no processo eleitoral. Então, nessas eleições de 2018, nós estamos atravessando uma situação nova. Agora, o financiamento das campanhas eleitorais é essencialmente público, ou seja, o dinheirinho sai do nosso bolso. Então, trate de sentar aí e assistir a toda a propaganda eleitoral, porque está sendo custeado por você, pelos seus familiares que pagam os impostos. Enfim, pessoal, democracia é participação, democracia é envolvimento. Não adianta dizer, eu não gosto de política, não me interessa. Não tem como, a política é a nossa vida e a gente só consegue mudar a nossa realidade se a gente tiver uma efetiva participação. O que a gente não gosta é da falta de ética, da falta de compromisso, das falsas promessas, é disso que a gente não gosta, mas nós temos que fazer a devida separação. Não é não gostar de política, não, nós temos que ser exigentes para que os candidatos também possam ter um nível mais alto, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. E nessas eleições, você que já vota, vote limpo e vote consciente. E você que ainda não vota, vá acompanhar um familiar, vá acompanhar um amigo, um primo, que seja, e vai se acostumando, porque vai chegar a sua vez. E aqui no Direitinho, a gente espera colaborar para uma consciência crítica, para que você, que é cidadão em formação, possa, de fato, amadurecer o suficiente quando chegar a sua vez de apertar o botãozinho lá na urna eletrônica. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Bom, pessoal, hoje não vai ter nem curiosidade nem dica cultural do dia. O que será que vai ser? Bom, eu te convido para quando chegar o dia das eleições, você que ainda é um cidadão em formação igual eu, vá junto com seus pais, avós, primos ou qualquer pessoa que já vota e olhe como que funciona o sistema e essas coisas. Depois comenta aí embaixo, você vai gostar. Que você que já vota, vote consciente e vote limpo, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchau! Não esquece de comentar, hein?